capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, 1 ao 6. Atos capítulo 9, do 1 ao 6. Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Experiências com Deus 2. Experiências com Deus 2. Semana passada falamos um pouco sobre a vida específica de Filipe em Atos capítulo 8. A experiência de ser direcionado pelo Espírito Santo para estar em um local e pela direção de um anjo subir em uma carroça que estava ali um eunuco, e ali ele conversar com esse homem sobre o Evangelho da Graça de Deus, e esse homem, ao entender o Evangelho da Graça de Deus, busca pelo batismo, e naquele exato momento, sem titubear, a carruagem para, existe água perto, e ali é batizado. Contudo, aquele acontecimento nos ensina que na fé cristã nós não estamos apenas limitados ao batismo. O batismo não é o último ponto da fé cristã, o batismo em águas, mas é o início de uma jornada extraordinária. Para isso, a Bíblia diz que o Espírito Santo então toma Filipe e dali ele já não é mais visto. O texto bíblico aqui não deixa tão claro, nem na sua essência ao nós olharmos, e nem no original o que exatamente aconteceu, mas dá uma conotação que como se ele tivesse sido transladado, arrebatado, e esse arrebatamento não dá uma conotação como se ele tivesse despedido do eunuco, virado as costas e ido embora, mas como simplesmente estava naquele lugar e de uma hora para outra não estava mais. E a Bíblia diz que ele foi encontrado em outro lugar chamado Azoto, lá indo para Cesareia, pregando o Evangelho da Graça de Deus. Ou seja, no capítulo 8 nós percebemos a ação de Deus através de um anjo para orientar aquele grande homem e através do Espírito Santo para liberar uma palavra para onde ele deveria ir. Mas algo se destaca nessa passagem do capítulo 8. A experiência com Deus de Filipe gerou vida em uma outra pessoa, porque ele imediatamente foi batizado. Então aquilo que ele tinha como barreira em seus olhos, aquilo que ele tinha como barreira em sua mente, caiu por terra e naquele exato momento ele recebeu o batismo, ou ele se lançou para o batismo. 2. A Bíblia diz que então Filipe estava em outro lugar. As experiências com Deus sempre vão nos impulsionar para falar de Deus e nunca de nós mesmos. Nós percebemos o nível que estamos hoje se direcionando em cada dia e percebemos que às vezes as experiências com Deus vêm se tornando um objeto de autopromoção. Deus, quando se revela aos nossos corações, não é para nos promover, mas para promovê-lo. Relacionamentos abrem um caminho de intimidade, e caminho de intimidade abre o caminho de um conhecimento mais profundo, de um com o outro. Logo, quando temos uma experiência com Deus, é algo pessoal, é algo intransferível. Pode edificar outro? Pode, mas não pode ser objeto de estabelecimento de doutrinas. Mas uma coisa percebo claramente: Deus quer que nós tenhamos experiências com Ele, porque Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. A intimidade é o nosso alvo.
Conhecê-lo é o nosso caminho, é a nossa maior inclinação e dedicação. Precisamos conhecer o Senhor. Capítulo 9 nos ensina, então, que após esse momento, estava ali Saulo pegando cartas para matar pessoas, destruir pessoas. Existem algumas pessoas que dizem, depois que eu tiver uma experiência com Deus, irão me respeitar. Eu tinha uma visão na minha infância, uma visão de menino, muito humilde no sentido do pensamento, do alcance, da proporção. E eu simplesmente acreditava que quando eu abrisse a boca e dissesse assim diz o Senhor, todo mundo tinha que respeitar aquilo. Claro que era uma visão de menino, claro que era um entendimento de alguém que ainda era imaturo na fé, e continuamos amadurecendo, mas estamos assim sendo transformados de glória em glória. E eu pensava mediante a minha experiência com Deus, as pessoas terão que entender, terão que compreender que Deus falou. E quantas vezes nós usamos as experiências com Deus para colocar pontos finais em desentendimentos, mostrando que, não, por causa da minha espiritualidade, você vai ter que se dobrar aquilo que eu vi, aquilo que eu entendi, quando na verdade nós estamos falando com seres humanos. E olha, duas coisas nós percebemos assim. Primeiro, que as experiências precisam ser algo que possam nos transformar. Dois, se essas experiências são reais com Deus, e aí eu desenvolvo outro ponto, pode ser que desperte ciúmes, invejas, contendas em outras pessoas, em vez de edificar, vai trazer transtorno para a sua vida. Um dia um grande homem disse, quando vocês viverem o avivamento, em vez de aplaudi-los, preste atenção, cuidado, vocês receberão pedras, vocês serão perseguidos. Depois, olhando a Bíblia, percebi que o próprio Cristo disse, por causa do meu nome, vocês serão perseguidos, açoitados. Eu posso até aqui usar mais uma, serão mortos. Paulo está respirando a morte dos discípulos de Jesus, porque incomodava. Ele queria matá-los. Ele queria silenciar aquela voz. A intenção dele era travar o desenvolvimento do Evangelho. Quando estamos cheios do Espírito Santo, acredite, existem Saulos que se levantam e que tentam de todas as formas silenciar a voz da igreja. Tentam silenciar a voz dos discípulos. Pelo zelo particular, aponta, está errado, está errado, está errado, está errado. Mas como não houve que está errado, então vamos matar pelo zelo de Deus. Por vezes não poucas, nós acabamos vivendo perseguições, mas um grande sábio disse, olha, fiquem contentes quando forem perseguidos. Opa, peraí, ele é um grande sábio, ele é o Salvador. Paulo estava inclinado a acabar com aqueles que, naquele tempo que nós chamamos hoje de cristãos, naquele tempo eles identificavam como os do caminho. Então, quando olhavam os discípulos naquele tempo, eles falavam os do caminho. Ou o outro nome que era usado, os do caminho, é aqueles do nome. Eles não falavam o nome de Jesus, mas falavam o do nome, que fazia uma alusão à autoridade do nome de Jesus. Então, era no Novo Testamento e Atos dos Apóstolos, antes da igreja de Antioquia, eram as duas formas como os cristãos, os discípulos eram conhecidos, aqueles do nome e aqueles do caminho. E Paulo agora tem em sua posse
cartas que davam-lhe autoridade, não apenas para prender, mas entrar em casas, invadir casas, pegar pessoas, silenciar pessoas, arrastar pessoas. E quantas vezes saldos se levantam contra nossas vidas? São pessoas zelosas quanto ao nome de Deus, mas por não entender o que está acontecendo, em vez de seguir o caminho de Gamaliel, eles simplesmente se levantam dizendo: me dê cartas porque eu tenho coragem, eu vou silenciá-los. Eu tenho aprendido ao longo do tempo, e sintetizei aquilo que eu tenho aprendido com esse conceito. Uma igreja saudável é uma igreja em que honramos a unção do novo, mas respeitamos a experiência do ancião, do maduro. Deus, ele se revela de multiforme graça. O padrão que eu entendo não significa dizer que seja o padrão de Deus. Para Moisés, Deus liberou uma palavra, ele tocou com o cajado. Para Josué foi diferente, a abertura do mar. Podem acontecer milagres, mas eles nunca são iguais. Pedro e João, capítulo 4, indo para o templo, e aí tem um homem lá que estava paralítico por muitos anos, e a Bíblia diz que na hora 3, e aí você vê em todo o Atos dos Apóstolos, se você ler em carreirinha, eu te direciono primeiro, separar um dia da semana para jejuar. Segundo, para você ler em carreirinha o Atos dos Apóstolos, e você vai reparar que do capítulo 1 ao capítulo 11, aparece por vezes não poucas na oração das 3 horas. Na oração das 3 horas. Na oração das 3 horas. E obrigado, Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, Lolo. 3 horas você está fazendo o que na maioria das vezes? Dormindo. Mas no dia de semana, comumente, aqueles que não estão vivendo dias difíceis, complicados, 3 horas da tarde a gente está fazendo o quê? Estudando. Alguns estão fazendo o quê? Trabalhando. Teoricamente, 3 horas da tarde, tirando devidas exceções, é hora de agitação ou de descanso. Aí olha que coisa incrível. Eu vou usar o termo como eu entendi aqui, que eles estavam agitando. Na hora da nossa agitação, que a gente diz assim: eu não tenho tempo para nada. Olha o que o livro de Atos dos Apóstolos nos ensina. Acho que vocês já entenderam onde eu quero chegar, né? Quando a gente diz assim: eu não tenho tempo, aí vem Atos dos Apóstolos, capítulo 1 ao 11, diz assim: eles estavam orando às 3 horas da tarde. Vamos lá ver isso? Atos dos Apóstolos 3, versículo de número 1. Às 3 horas da tarde estavam indo para a hora da oração. Vamos lá? Mais uma passagem incrível das 3 horas da tarde. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, desculpa. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de número 3. Cornélio estava orando por volta de qual hora? Por volta de qual hora? 3 horas? E olha que ele era centurião, hein? Oi? Agora a hora 9, isso. Então são 3 horas da tarde, são 3 períodos: manhã, tarde e noite. Então, algumas versões traz a hora 9 é 3 horas da tarde, na compreensão judaica. Entenderam esse negócio aqui? Por isso que ao 3º dia ele ressuscitou. Sexta-feira à tarde, foi crucificado, morreu. Sábado inteiro, de manhã já estava ressuscitado. Então tem uma diferença de horários ali estabelecidos. Deu para entender esse mistério? Então, a hora 9, quando se entende, é 3 horas da tarde. Estava fazendo o quê?
orando, mas vamos lá, mais 1h09 ou 3h da tarde. Pedro estava orando e quando deu fome nele, depois do horário do almoço, ele teve uma visão de Deus. E o legal aqui, eu não marquei, porque eu não vim para falar sobre a hora nona ou 3h, mas enquanto ele estava ali orando, os homens estavam vindo, ele viu o céu aberto e ele teve experiências com Deus. O livro de Atos dos Apóstolos nos ensina que as experiências com Deus vêm para aqueles que se dedicam, daqueles que se entregam, daqueles que rompem coisas que são naturais. Todos nós temos atividades comuns no nosso dia a dia, mas se nós queremos mais de Deus, nós precisamos romper as limitações que a vida, a situação, o nosso corpo às vezes nos impõe e devemos nos dedicar em buscar o Senhor. A Bíblia diz em Atos 4, voltando sobre os milagres que nunca são iguais, que ali eles olharam aquele homem que estava há muito tempo no templo e eles disseram: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. A Bíblia diz também no capítulo 10 que Pedro, quando olhou um homem conhecido como Enéas, e ele também era paralítico, ele tinha dificuldades, e a Bíblia diz, capítulo 9, a Bíblia diz que Pedro, no versículo 34 do capítulo 9, então Pedro lhe afirmou: Enéas, Jesus Cristo, cura-te, levanta, arruma a tua cama. E se levantou no mesmo instante. As curas são realizadas pelo nome de Jesus, mas se você for olhar os detalhes, elas nunca são iguais. As manifestações de Deus nunca serão iguais. Nós não conseguimos pegar Deus e colocá-lo numa caixinha, limitando ao nosso entendimento. Tem coisas, meus irmãos, que hoje mesmo, sendo pastor, estando pastoreando Jardim Meriti, tem coisas que eu não consigo entender, mas sabe o que eu faço? Eu fico em silêncio, mas algumas coisas a Bíblia não nos deixa dúvida. Primeiro, que a experiência com Deus tem que vir da parte de Deus. Eu não posso falar que a experiência de Deus é algo criado por mim. Se a experiência com Deus tem que vir da parte de Deus. 2, as experiências com Deus precisam edificar vidas. Ser perseguido é uma coisa, criar transtorno, escândalo é outra. Você pode ser muito bem perseguido por algo bom que você está fazendo. É contrário do que você ser achincalhado por erros, posturas erradas, palavras erradas. Às vezes nós julgamos que não, estão me perseguindo porque o que eu fiz foi do Senhor. Não, o que fez, em alguns casos, foi um escândalo. E as pessoas, por não compreenderem aquilo, vão achar o quê? Que isso não procede. Aquele velho caso do pastor que explodiu alguns anos atrás, que não sabia ler direito, com todo respeito aos que têm dificuldade de leitura, isso não os fazem menores do que ninguém, pelo amor de Jesus. Continuem focados, que se Deus quiser um dia vamos voltar com alfabetização, inclusive para adultos, e você pode se inscrever e vai ser uma benção, porque é bom poder pegar um livro e ler. Mas naquele caso daquele homem, a simplicidade dele o limitava em algumas coisas. Então, quando ele pegou a Bíblia, e aí a repórter foi entrevistá-lo por uma confusão que deu naquele lugar mais simples, mais humilde, ele disse: mas a Bíblia disse para eu ir lá e adulterar. Estão lembrados dessa história? Ele leu errado. Ele compreendeu errado, e aquilo que ele achava que era perseguição, na verdade era juízo pelo escândalo. Vai lá e adultera. A Bíblia está falando, vai lá e pega adúltera, no sentido de tira e vai lá e casa com ela, dá uma moral, mas não era adúltera porque estava com ele, depois foi. Mas no início era porque estava lá.
Tem coisas que nós vivemos que nós falamos, é com Deus, é experiência com Deus. Peraí, está edificando vidas? Não, então peraí, para. O que eu estou fazendo está edificando vidas? Não. Só está trazendo transtorno, então pode ser que não venha da parte de Deus, porque experiências com Deus em primeiro lugar tem que vir da parte de Deus. 2, tem que edificar vidas. Não tem como continuarmos tendo experiências se não edificam vidas. Mas olha, quero aqui definir a mensagem. Com a vida de Paulo, nós aprendemos algumas coisas. Olha como eu estou apaixonado pela Bíblia, cada vez mais. Olha quantas coisas maravilhosas nós tiramos em pouquíssimos versículos. E quando nós chegamos em manhãs pastorais como essa, ouvimos e levamos a sério, a gente vê que a nossa vida é edificada. Porque vamos aprendendo aquilo que é o que vai apontar para algo melhor para as nossas vidas. Deus quer deixar de nos dar leitinho, Ele quer nos dar alimento sólido. Ele quer que nós tenhamos experiências reais com Ele. A Bíblia diz em capítulo 9, do versículo 1 ao 6, que Paulo com aquelas cartas estava indo para pegar alguns cristãos, e a Bíblia diz que ele do nada, versículo de número 3, viu uma intensa luz do céu. Experiências com Deus sempre virão do céu, meus irmãos. Ele viu uma intensa luz do céu. Você pode falar assim comigo, ele viu. Segundo, ele caiu por terra. Porque imagine, você está indo na escuridão e vê uma luz, você não fica meio desnorteado? Tem pessoas que estão vivendo nas trevas. Saulo era um que estava vivendo em trevas. Mas quando ele viu a luz, aquilo o impactou. As experiências com Deus nos fazem cair do cavalo, todas as vezes. Não é porque Deus quer que nós caímos do cavalo, mas a nossa limitação, quando enxergamos a luz de Cristo, infelizmente ela fraqueja e o que acontece? Caímos por terra. Existem pessoas que estão resistindo ao poder do Espírito Santo, mas quando eles olharem a luz do Espírito Santo, vai cair por terra todo o ímpeto de morte que está no coração deles, todo o ímpeto de vingança, todo o ímpeto de falso zelo. Existem pessoas que estão perseguindo outras porque se acham serem defensores da fé. Paulo se achava isso. Você já cruzou com pessoas assim? Eu, como pastor, já me cruzei com várias pessoas assim. Quem é mais próximo de mim sabe que eu não sou de discutir. Quem já viveu isso comigo? Papum, não é desse jeito. Papum, não é desse jeito. Papum, tá bom, fica contigo mesmo. Porque tem coisas que você não discute, você simplesmente deixa. Provérbios capítulo 9 diz, olha, não perca tempo com aquele que se acha muito sábio, ou com aquela que se acha muito sábia. Eles já estão tão cheios que não tem espaço para a sua opinião ou seu discernimento. Eles já sabem de tudo. Eles precisam seguir o caminho deles. Duas coisas vão acontecer, ou vão se arrepender e voltar, ou vão seguir o caminho deles. Só tem um detalhe. Pessoas que são altivas, você pode ver que começam coisas, mas nunca terminam. Porque elas são tão boas que elas mesmas chegam um momento que elas não se entendem. Porque ela fala, o eu do ontem era assim que você estabeleceu, mas o eu do outro que é isso. Então eles entram em atrito com eles mesmos, com ele mesmo. E aí para.
Todos nós precisamos cair do cavalo. Um dia eu caí do cavalo. No dia eu caí do cavalo. Tem pessoas que acreditam que não, isso é só para Saulo. Saulo, daqui da Bíblia, foi você no passado, meu irmão. Altivo. Chegou no Evangelho achando que sabia tudo. Não, se for eu faço melhor, hein? Se eu meter a mão, faço melhor. Sendo que eu estava orando de quinta para sexta, na madrugada, falando com Deus, e eu tive um sonho, aquele sonho que você está assim, do nada, não tem aquele cochilo assim, do nada, você vai e volta. E quando eu fui e voltei, eu vim com duas palavras. Primeiro, a comunhão gera unidade. Melhor, duas frases. A comunhão gera unidade, ponto. E aí eu estava meio grogue assim, fechei os olhos e tive continuidade. Quem já viveu esse negócio? E aí eu tive a continuidade, segunda frase, ou a segunda oração, para fechar o parágrafo. A comunhão gera unidade, e a unidade gera crescimento. Aquilo veio com uma frase assim na minha frente, assim. A comunhão gera unidade, e a unidade gera crescimento. Pode perceber que pessoas que não conseguem viver com outras, porque são muito sábias, elas não conseguem andar em unidade com ninguém. Todo mundo que se aproxima bate. Não, tem que ser desse jeito. Já falei por várias vezes, perfeição é o nosso alvo, nós precisamos alcançar a perfeição, mas o perfeccionismo não vem de Deus. Perfeccionismo é aquilo que nós queremos e achamos que não pode ser diferente daquilo. Quantas pessoas estão como Saulo? E aí tem que vir a luz do céu para falar assim, rapaz, pá, eu vi a luz, o que aconteceu? Caí por terra, e agora? Coisas vão ter que ser trabalhadas em mim, porque quando você cai por terra, você não consegue voltar a mesma pessoa. Você é mudado, você fica mais humilde, altivo, só que se quebra quando cai. Quando cai do cavalo. Porque está com as cartas são minhas, eu vou pegar todo mundo, eu vou levar todo mundo preso, eu já vi Estevão sendo morto, agora eu estou dotado de autoridade, estou com cartas. Aí vem uma luz do céu, e essa luz quebra todo o nosso interior. No nome de Jesus, que essa luz nunca deixe de raiar sobre as nossas vidas, para que se um dia nós voltarmos à altivez da nossa carnalidade, essa luz raie e nos ensine que, na verdade, o melhor lugar para estarmos diante dele é aos pés de Jesus. Que continuemos sendo simples, mansos e humildes, como é o Senhor Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Tem pessoas que estão dotadas de autoridade, mas não têm descanso para a alma, porque são muito duras, são muito difíceis. Mas olha que experiências maravilhosas que Paulo viveu. E eu preciso terminar, porque já bateu o horário. Vocês podem me dar 5 minutinhos? Eu atrapalho vocês? Me perdoe. Eu estou assim, controlando todos os horários do culto para ter o equilíbrio em todos os sentidos. Mas enfim, passei mais uma vez. Mas vou melhorar. De uma forma ou de outra. Nem que eu tenha que pregar 5 minutos para fechar o horário, mas eu vou fazer isso. Minha meta. A Bíblia diz que quando ele viu a luz, ele caiu por terra. Mas olha uma coisa, ele ficou cego naquele momento. Um cego precisa de uma voz para guiá-lo. E a Bíblia diz que naquele exato momento veio uma voz do céu. Saulo, Saulo, por que me persegues? Às vezes nós temos que, meu Deus, obrigado, Senhor.
Fala assim comigo, às vezes a gente tem que parar de enxergar o mundo para conseguir ouvir Deus. Às vezes a gente vive experiências que nos fazem cair do cavalo para a gente ficar cego mesmo. Falar, meu Deus, não estou chegando. Porque enquanto você estava enxergando, você estava no caminho de morte. Foi necessário você parar de enxergar para você entrar no caminho da vida. Porque enquanto você estava enxergando, você só estava arrumando problema, com cartas nas mãos, criando situações, criando contendas, gerando mortes, medo nos outros, cartas nas mãos, respirando ameaças. O termo bíblico é esse. Quando vai para o original, diz como boi selvagem. Não tem um boi selvagem que tem aquela argola, fica não tem? Já viram esse filme? Que fica... Era Paulo. Boi selvagem, brabo, meu irmão. Mas ele ouviu a voz de Deus, e essa voz muda. Quem ouve a voz de Deus é mudado, meu irmão. Não tem como, tem gente que fala assim, eu ouvi Deus, mas continua do mesmo jeito atribulado, mentiroso, trambiqueiro. Fala assim, como pode isso? Pelo fruto conhecereis a árvore. Não se assuste. Eu falo muito em línguas, eu acho maravilhoso, eu acho incrível. Pulo, eu acho maravilhoso. Toda expressão de adoração e revestimento de poder é maravilhoso. Não, eu não falo em línguas, mas tem uma palavra. Peraí. Para de ficar admirado pelo que você está vendo. Fecha os teus olhos e vai pelo discernimento. A Bíblia diz que discernir não é pelo que nós vemos, é como estamos sendo direcionados por Deus. A Bíblia Sagrada diz, aquele que é espiritual discerne bem tudo, de ninguém é discernido. Quantas vezes chego no ambiente, como aqui na igreja, eu sinto na hora o que está acontecendo. É a graça de Deus, é claro. Fui revestido por Deus com autoridade para quê? Para conduzir essa casa até que Cristo queira. Tem coisas que nós vamos sentir que ninguém vai sentir. E tem coisas que nós vamos sentir porque um bocado de pessoas já estão sentindo, só estão assim. Será que é isso mesmo? Quando você abre a boca e fala, sabia que era esse negócio. Tinha certeza que era esse negócio. Às vezes nós ficamos muito admirados. Olha o que eu estou vendo. Feche os teus olhos. Ande pelo Espírito Santo. Se Pedro visse o que estava nos olhos dele, ele ia falar que Ananias e Safira eram pessoas honestíssimas. Mas ele foi direcionado pelo Espírito Santo. Ele olhou para Ananias e disse, por que você está mentindo ao Espírito Santo? Quem nos direciona é o Espírito Santo. Fala comigo assim, quem tem que me direcionar é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele estava ali, mergulhado, cheio de coisas, mas a voz de Deus quebra tudo. E termina desse jeito, ele ficou cego. Ele ficou 3 dias sem comer e sem beber, angustiado em seu coração, até que Deus dá uma visão a um grande homem, discípulo chamado também Ananias. E a Bíblia diz que Ananias teve uma experiência com Deus, de novo, experiência com Deus. E olha, a fama de Paulo já era conhecida por todos. E quando Deus falou com Ananias, Ananias falou, não é Deus, não pode ser Deus, não pode. Olha só o contexto. Versículo de número 13, todavia Ananias replicou, Senhor, eu tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem, ele não chama nem de Saulo, ele fala, este homem aí, o cara brabo,
Quantos males ele tem causado aos santos em Jerusalém? Por que ele falou isso? Porque Deus disse, ó, Ananias, apronta-te, vai à rua que se chama direita e procura na casa de Judas. Quando Deus fala tudo, meu irmão, ele dá a planta completa. Vai lá e tem um homem lá chamado Saulo, você vai botar a mão dele, ele vai ser curado da visão, vai lá. Aí Ananias, quando ouve, Deus fala, não é comigo. E parece que as experiências com Deus nos colocam nessas situações. Às vezes Deus faz a gente fazer certas coisas dizendo assim, olha, ele era isso tudo, mas agora eu peguei de jeito. Mas olha, termino com essa explicação. Para Saulo, você só pode ir se for Deus que está falando. Porque se não for Deus que está falando, pode ser que você seja preso. Tem gente que se acha muito espiritual, já sei fazer. Meu irmão, sabe fazer? Ora, porque a gente erra não é naquilo que a gente não sabe fazer. Na maioria das vezes nós erramos naquilo que nós sabemos fazer. Só dá para ir ver Saulo quando o Espírito Santo falar com a gente. Porque não sei qual a experiência de Saulo com Deus. Olha que coisa incrível. Nós não devemos fazer o que Deus não estabeleceu. E esse questionamento aqui de Ananias foi sábio. Mas, Senhor, vai que era da cabeça dele aquela experiência. Mas ele aponta para quem? Para Deus, dizendo, Senhor, esse homem aí é brabo. Aí o Espírito do Senhor fala com ele de novo. Olha, versículo de número 15. Porém o Senhor ordenou-lhe, vai, pode ir. Pois ele é para mim um instrumento escolhido. Pode ir. Tem pessoas que falam assim, eu vou, porque quando eu chegar lá vou resolver. Eu que sei resolver as coisas do meu jeito, do meu modo, da minha maneira. Eu vou dar o meu jeito, eu vou dar... Meu irmão, quando faz, a coisa desanda. Desanda. Mas desanda feio. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. A igreja é conduzida não o quanto eu ou você entendemos que tem que ser conduzida, mas o como Deus quer que ela seja conduzida. Nossas famílias, nossas finanças, nossos negócios, tudo precisa ser na direção de Deus. Quando nós ousamos levantar no tempo errado, se esse homem desse uma de brabo, se levantasse para falar com Saulo, 4 dias antes ele ia ser levado preso. Estão entendendo esse time de Deus aqui? Se ele desse, não, eu sou Ananias, discípulo do Senhor, tenho experiência com Deus, eu vou encarar Saulo. Saulo, nem levanta, eu vou te pegar, Saulo, no nome de Jesus de Nazaré. Vai, Saulo fala, vou vir. Deixa eu ver se tem uma carta para você aqui. Tem. Agora vamos embora. Vai para onde? Para a cadeia. Pronto, acabou. É no time de Deus. Ele teve que cair cavalo depois de 3 dias. Vai lá, Ananias, agora, porque agora ele está bom. Pode ir agora. Mas se fosse antes, vai preso, hein? Nós precisamos andar na direção de Deus. Vocês podem subir para a gente terminar? Não é subir a câmera não, filho, é subir aqui para cantar. Subiu tudo, maravilha. Meu irmão, isso aqui é maravilha. Sim, Jardim Meriti. Isso aqui é só vindo para entender Jardim Meriti, meu irmão, aleluia. Pode ficar sob os pés. Se empolgou ali o irmão, estava tão na foco da mensagem, subiu logo também. Que coisa.